É isso aí, estamos de volta no nosso programa Tribal Generation. A ideia é sempre mobilizar, despertar cada cristão, cada homem e mulher de Deus, a grande comissão do Senhor Jesus Cristo. Queremos mobilizar através de encontros regionais, através da website, através da escola de plantadores de igreja, do movimento de oração, do Reação em Cadeia, através de núcleos de trabalho, de plantação de novas igrejas, para cumprirmos de fato aquilo que Jesus tem nos mandado. Eu quero deixar aqui um recado para você que gosta de ler, Revolução do Pensamento, fala justamente sobre isso, uma nova maneira de pensar, de conhecer aquilo que Deus tem para os nossos dias, de maneira que você possa conhecer o sistema de pensamento. A Bíblia diz que assim como o homem pensa, ele é. Então, tudo que nós pensamos, nós acabamos reagindo a respeito disso no dia a dia. Se você tem o desejo de conhecer a Deus e quer evangelizar as pessoas, Caçadores de Pérolas, que fala sobre esse desejo das pessoas de subirem montanhas, descerem vales, entrarem em cavernas para de alguma forma conectar àquele Deus superior. E a Bíblia diz que é muito simples, está bem perto, o verbo da vida, pertinho da gente. E nós estamos aqui no nosso bate-papo hoje, falando com o Ariovaldo e com o Rodrigo. Ari, no geral, qual a percepção que você tem do momento que nós estamos vivendo como igreja do século XXI, né? Começando um novo século? Eu acho que o momento é oportuno. Eu não gosto de dizer que nós estamos numa época especial, como nenhuma outra geração teve, porque isso até seria muita presunção, né? Mas, de alguma maneira, culturalmente falando, a igreja tem tido um despertar interessante. A questão da oportunidade de nós nos tornarmos produtores de cultura de vanguarda. Nós podemos avançar à frente daquilo que o mundo tem feito. Nós podemos fazer melhor, ao invés de copiar as coisas que o mundo tem feito. Na música, sempre, de alguma forma, a igreja foi meio vanguarda e o mundo pegou isso, né? Assim, quando a gente fala de mundo, fica aqui a coisa pensando... Você fala o rock tem um berço na igreja... Acaba que o rock, o jazz, muitas das raízes do black music vêm principalmente da igreja americana, naquele primeiro despertamento. Então, em algum instante, a igreja teve na vanguarda. Depois, talvez... ela se perdeu até porque ela começa a ficar com medo da própria música que ela produz, né? Exatamente. Só que agora, com esse surgimento desse monte de outras coisas, um monte de outras culturas, a igreja novamente está avançando. Né? Não, mas tem progredido e acho que dá para fazer muito mais. A palavra sempre é essa, dá para fazer mais, é possível fazer mais. Como e agora não só Azaf, música. Ainda muito mais, né? E agora não é só na música. A gente tem falado também na questão da militância política, da militância ecológica, em um monte de áreas. Aliás, a gente falando vê de ecologia, sempre lembrar que a primeira profissão, o primeiro encargo que Deus deu para nós como homens é cuidar do jardim, né? Exatamente. Então hoje você vê, por exemplo, muitas igrejas, muitos cristãos envolvidos com projetos de preservação ambiental que tem tudo a ver com salvar vidas. Uhum. E isso é legal, porque a gente vai esperar as empresas fazerem todo esse barulho e tal, e quando a gente começar a ter consciência, a igreja... já passou o momento? Uhum. Fala, não, a gente tem que tomar a frente no trabalho mesmo, né? É isso aí. Bom, pensando sobre essa questão do momento da igreja, é sempre importante lembrar que Deus está levantando uma geração de liderança, gente que tem uma ideia de unidade, que quer viver em família, sem essa dificuldade dos rótulos, das formas, de se batiza assim, se batiza assado, que aquilo que são de fato irrelevantes na vida de família, né, Rodrigo? De fato, ao mesmo tempo, a gente conversava aqui no primeiro bloco, né, que algumas coisas são cíclicas, infelizmente, né, a gente observa alguns desafios que a igreja hoje passa, de se voltar para a religiosidade. Ao mesmo tempo, né, Deus tem levantado uma geração realmente, como o Ariovaldo falou, né, que tem vivido lá Romanos 12, né, tem se transformado pela renovação do seu entendimento, onde de fato querem viver o evangelho, querem viver esse evangelho verdadeiro que transforma, que liberta, que é emocionante, que é vibrante, que não querem ter rótulos, e é por essa igreja que a gente quer trabalhar. E Jesus tem chamado a gente para ser justamente aquilo que o profeta ou o poeta, né, disse um dia: eu quero ser uma metamorfose ambulante do que ter sempre aquela mesma opinião formada sobre tudo. Às vezes a gente pode ter até uma opinião formada de todas as coisas, mas nem sempre ter a mesma opinião, né, Ari? Eu acho que o único ponto que pode ser negociável é falar assim, eu só tenho uma opinião, a opinião de Deus. Mas até a gente discernir qual é ela perfeitamente, nós vamos aprender. A gente tem que estar aberto, né? Aliás, essa transformação que vai sendo operada na nossa vida, a Bíblia diz que nós vamos caminhando a isso, né? Até tornarmos o varão perfeito. Exatamente. Ou seja, essa jornada de transformação, de mudanças mesmo, mudanças em todas as coisas. Quando eu era menino, a Bíblia diz que agia como menino, e era um momento da minha vida de receber o reino de Deus, que ninguém vai receber se não receber como uma criança. Mas a Bíblia diz também que chega um momento que eu tenho que deixar as coisas de menino,
para assumir as coisas da maturidade. E se a gente tem dificuldade, às vezes, de abrir mão da nossa cultura por amor às pessoas, quanto mais abrir mão do nosso caráter para que Deus possa trabalhar. Então, isso é uma coisa que tem sido fato desafio. hoje, né? Um desafio imenso. Bom, nós vamos assistir um pouco do trabalho de missões urbanas, falar um pouquinho, fizemos algumas gravações de algumas áreas de atuação daquilo que está sendo trabalhado, e a gente, depois do Vitor, volta e continuamos nosso bate-papo aqui com o Rodrigo e o Ari. Vamos assistir aquilo que a produção preparou.